Muito antes dos portugueses descobrirem o Brasil, os indígenas haviam descoberto a felicidade. O descobrimento não foi, de fato, um descobrimento, uma vez que essa terra nunca esteve vazia. Muitos povos nela habitavam e em completa harmonia. E com a colonização veio também a disputa de nomes. Terra de Santa Cruz, em nome da igreja, ou Brasil, por conta do mercado crescente dessa madeira da onde se retirava uma tinta vermelha. Aí estavam, e ao mesmo tempo, o Éden do paraíso ou as brasas do inferno. Durante os séculos XVI e XVII, criou-se uma civilização agridoce. A doçura do açúcar combinou-se com o amargor da escravidão. O Brasil recebeu 40% da população africana, que teve que deixar seu continente de maneira coercitiva e aos poucos fez da escravidão um sistema naturalizado. Ao lado do engenho da Casa Grande, criou-se um par inquebrantável, a senzala e a violência. E se um regime como esse, que supõe a posse de um homem por outro, só pode ser mantido na base da violência, a resposta foi também igual. Escravizados se revoltaram o tempo todo, espalharam quilombos pelo território inteiro, promoveram revoltas e insurreições e provaram que não eram vítimas passivas. Negociaram sempre seu lugar e condição. Em 1697, chegou a Portugal a notícia de que fora encontrado ouro na região onde hoje é o estado de Minas Gerais. A novidade correu rápida e uma multidão correu para lá. O ouro saiu com fartura da terra até por volta de 1750. O preço das mercadorias era alto, a moeda corrente era o próprio ouro em pó e muita gente que fez fortuna da noite para o dia. Em maio de 1789, o embuçado percorreu Vila Rica à cata dos conspiradores envolvidos com a Conjuração Mineira, para preveni-los de que a conspiração havia sido descoberta e eles corriam perigo. A Conjuração Mineira antecedeu a Revolução Francesa, desafiou o próprio sistema colonial e adaptou para as Minas um projeto de poder republicano. Mas não foi a única. Revoltas, motins, insurreições, rebeliões explodiram durante todo o período colonial. Através delas, os brasileiros aprenderam a declarar direito e construir sua vida pública. Bem no início do século XIX, a situação de Portugal não era nada fácil. Pequenino e enfraquecido, oscilava entre duas potências em guerra, a França e a Inglaterra. Depois de uma fracassada política de neutralidade, a corte de Dona Maria e de D. João fugiu, com as tropas de Napoleão adentrando Lisboa. Mas monarquias partem com malas pesadas. Era preciso transplantar, junto com ela, todas as instituições do Império Português e fazer da colônia tropical o centro do governo. O mundo andava mesmo de pernas para o ar. Chegando ao Brasil, D. João se instalou, abriu os portos, fundou instituições e elevou a colônia a Reino Unido de Brasil e Algarve. D. João gostou tanto que foi por aqui ficando e dando um verdadeiro lustro nessa América portuguesa, de clima quente e apartada da guerra. Por aqui foi coroado, casou seu filho Pedro e não dava mais sinal de partir. Mas nada é para sempre. Em 1817, estoura uma revolução federativa em Pernambuco que reagia aos altos impostos cobrados pela corte instalada a essas alturas no Rio de Janeiro. Em 1820, uma rebelião liberal ocorre no Porto, em Portugal, que, entre outros, exigia a volta do rei. D. João retorna, mas deixa seu filho D. Pedro no Brasil. E a situação, que já era difícil, ficaria pior. Difícil entender o nascimento de um país independente sob a forma monárquica. O Brasil se converteria, a partir de 7 de setembro de 1822, numa monarquia independente, cercada de repúblicas por todos os lados. Mas a vida do primeiro imperador não seria tranquila. A primeira constituição do país, devido às desavenças com as elites locais, seria outorgada, e Pedro I entraria logo em colisão com os brasileiros. Parte do Brasil em 1831, mas, repetindo o gesto do pai, deixa seu filho D. Pedro, que à época tinha apenas 5 anos de idade. Começam as regências, um período dos mais interessantes, com experimentos republicanos, revoltas e o povo nas ruas. Mas, novamente, as elites brasileiras, até então divididas, se mostraram coesas quando se tratava de manter o país unido. O golpe da maioridade em 1840 colocou no trono um monarca de 14 anos. Essa é também a época da entrada do café e o começo de um novo período de estabilidade econômica. D. Pedro viraria, a partir dos anos 1850, um mecenas das artes e trataria de construir uma nacionalidade e uma representação oficial do país em torno dos naturais e da natureza. Nada de mencionar a escravidão.
A Guerra do Paraguai representa o apogeu e o começo da decadência do Império. Ela durou 5 longos anos, corroeu as finanças do Segundo Reinado e gerou um grande genocídio. Depois dela, se organizam os núcleos de oposição, o Exército, o Partido Republicano e o movimento abolicionista. O Império estava cada vez mais isolado e cairia em 1889, um ano após a abolição da escravidão. A Primeira República nasceu sob o signo da ambivalência. De um lado, surgia com a promessa da liberdade. De outro, a igualdade continuava sendo negada, agora a partir de teorias raciais que dividiam a humanidade tal qual espécies. Ela também foi palco para todo tipo de revolta e de todos os setores. Canudos, Contestado, Revolta da Vacina, a Greve de 17, a Revolta da Armada, a Revolta da Chibata são apenas alguns exemplos do grande experimento social que se vivia nesse contexto. Ela também estimulou todo tipo de interpretação. O Brasil começava a se apalpar a partir das suas mais diferentes realidades. No dia 26 de julho de 1930, João Pessoa, governador da Paraíba, foi assassinado com 3 tiros no Recife. Sua morte rearticulou a oposição e serviu de estopim para acender a rebelião contra o governo. Um mês depois, Washington Luiz estava deposto, Getúlio Vargas assumiu o governo. No dia 10 de novembro de 1937, Getúlio cercou o Congresso com tropas militares, jogou a polícia na rua, impôs uma nova Constituição ao país e batizou o golpe de Estado Novo. Vargas permaneceria 15 anos no poder. Não vacilou em mandar matar, torturar ou deixar apodrecer na prisão os suspeitos e os adversários do regime. No dia 29 de outubro de 1945, Vargas foi deposto por seus ministros militares. Mas derrubar um ditador era tarefa bem mais fácil do que tirar de cena o estrategista político e seu legado. Em janeiro de 1951, ele subiu novamente as escadas do Palácio do Catete, dessa vez na condição de presidente eleito pelo voto direto da população. No final de 1951, Getúlio criou a Petrobras. Seu governo começou a acabar no início da madrugada de 5 de agosto de 1954. O jornalista Carlos Lacerda, principal líder da oposição, sofreu um atentado e um oficial da aeronáutica que acompanhava como guarda-costas estava morto. Na manhã de 24 de agosto de 1954, Getúlio fechou a porta de seu quarto, deitou-se na cama, encostou o cano da pistola no lado esquerdo do peito e apertou o gatilho. O suicídio de Vargas foi o seu último triunfo político, mas foi o povo nas ruas quem garantiu a democracia e fez os golpistas recuarem. Em janeiro de 1956, Juscelino Kubitschek tomou posse com um programa arrojado, a promessa de que, sob seu comando, o Brasil cresceria 50 anos em 5. O programa era o plano de metas e a construção de Brasília foi sua síntese. Em 25 de agosto de 1961, sucessor de JK na presidência da República, Jânio Quadros, renunciou. Jango tomou posse, mas só assumiu plenamente seus poderes presidenciais após o plebiscito realizado em 6 de janeiro de 1963. Os militares assumiram o governo de forma inconstitucional, conferiram a si próprios poderes de exceção e 5 generais do Exército se alternaram no comando do Executivo. Foram muitos os focos de reação à ditadura: assaltos a bancos, empresas, lojas de armas, instalações de bases guerrilheiras e focos insurrecionais. Os militares construíram uma máquina de repressão que atuava de maneira metódica e sem limites. Fez uso da prática do desaparecimento forçado de opositores políticos e utilizou sistematicamente da tortura como técnica de interrogatório em quartéis e instalações militares. A segunda metade da década de 1970 marca o início do fim da ditadura militar. Entre o assassinato do jornalista Vladimir Herzog e a apresentação por Ulisses Guimarães da nova Constituição, os brasileiros construíram a chave para ingresso na modernidade democrática. Em 1984, a campanha pelas diretas já tinha dimensão cívica, natureza republicana e jeito de festa, mas foi derrotada no Congresso Nacional por 22 votos. Em 1985, Tancredo Neves foi eleito presidente da República, mas não tomou posse. No dia 21 de abril, sua morte foi anunciada ao país. Seu sucessor, José Sarney, pulara do barco da ditadura na última hora. A frustração dos brasileiros teve impacto nas eleições presidenciais de 1989. Collor ganhou a eleição, tomou posse em março de 1990
e seu governo caiu por corrupção. As manifestações políticas voltaram às ruas com a palavra de ordem: fora Collor, impeachment já. Seu vice, Itamar Franco, assumiu a presidência em 1992, numa conjuntura de crise. Teve 3 presidentes eleitos que conquistaram cada um 2 mandatos consecutivos. Até chegar ao século XXI, o país construiu uma história longa e talvez tenha encontrado a si próprio. Mas se a democracia se consolida e caminha para a frente, a República ainda lembra um esboço que não alcançou forma. Talvez comece nesse desafio mais um capítulo na história do Brasil.